Boa noite, bem-vindos a mais um Frente a Frente com os líderes dos partidos com assento parlamentar. Até dia 2, os candidatos debatem entre si os objetivos e as políticas para os próximos 4 anos. Esta noite é a vez de Duarte Freitas e do PSD, Zoraida Soares do Bloco de Esquerda. De acordo com as regras estabelecidas, cada candidato tem o direito a uma intervenção de 2 minutos e meio a 3 sobre cada tema, com possibilidade de réplica de 1 minuto. Boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui mais uma vez para mais um Frente a Frente 50 minutos. Começamos pela saúde, um assunto que diz muito aos açorianos. O sorteio ditou que começava o Dr. Duarte Freitas. Dr. Duarte Freitas, no seu programa tem várias medidas para a área da saúde, mas sobretudo uma que os açorianos reclamam às vezes e que se fala muito, sobretudo politicamente, é a falta de médico de família. Promete médico de família para toda a população, sabendo da dificuldade de fixação de médicos nos Açores, apesar dos apoios que existem atualmente para essa fixação. Como é que pretende resolver esse assunto, médico de família, para toda a população? Boa noite, Rui Goulart, a Zoraida Soares, às açorianas e aos açorianos. De facto, a saúde é um dos temas que mais preocupa os açorianos. É um tema que é preocupante desde logo porque a todos nós, é uma questão de tempo, mais dia ou menos dia, precisamos dos serviços do Serviço Regional de Saúde, mas também é preocupante porque, de facto, não temos tido as respostas que esperávamos deste serviço. E é bom lembrar que, estatutariamente, é competência própria da região a área da saúde, como também é da educação e outras, mas nomeadamente a da saúde. E, sendo essa competência própria, seria expectável que os órgãos de governo próprio pudessem proporcionar nos Açores uns serviços de saúde de tão boa qualidade, ou se possível melhores, do que aqueles que existem a nível nacional. Infelizmente não é isto que se passa, nós temos cerca de 50 mil açorianos sem médicos de família, temos uma lista de espera cirúrgica de mais de 10 mil açorianos e que tem vindo a crescer, infelizmente. Há pessoas à espera há 4, 5, 6 anos, 7 anos de uma cirurgia, há médicos especialistas que deixaram de se deslocar às várias ilhas, mas aquilo que eu gostaria de sublinhar é que nas nossas propostas eleitorais a nossa grande prioridade na área da saúde são os cuidados de saúde primários. Mas eu gostava de saber, fez aí um diagnóstico, teve 1 minuto para fazer o seu diagnóstico, como é que vai resolver esse problema que acabou vamos chegar. Nos cuidados de afirmar? Nos cuidados de saúde primários, aquilo que nós temos que assegurar desde logo são os médicos de família, completar a rede de médicos de família para que a ninguém falte o médico de família. Há um conjunto de médicos de família em formação nos Açores, temos que assegurar que eles permaneçam cá, mas temos que lhe dar também garantias da sua continuidade, não só garantias de incentivo, mas também garantias de formação para que eles possam permanecer atualizados e disponíveis para continuar a servir nos Açores. Mas mais do que isso, as unidades de saúde familiares que referimos, e que também é uma proposta nossa, que podem acentuar a cobertura dos médicos de família, tendo ganhos de produtividade, que aliás estão explicitados nas experiências que existem a nível nacional e que ainda recentemente também começaram na Madeira, diminuindo também, por outro lado, a médio prazo, os encargos e os custos e prestando um melhor serviço aos utentes. Isto em simultâneo com a produção contínua e acrescida em termos de cirurgias, com um sistema integrado que defendemos, de maneira a que possamos ter um prazo máximo de espera para uma cirurgia que apontamos para 12 meses até o ano 2020. E, portanto, até o ano 2020 temos propostas para que tenhamos um prazo máximo de espera para uma cirurgia de 12 meses e para que deixemos de ter pessoas sem médicos de família. Aliás, era uma proposta do Partido Socialista. Como é que vai responder isso? Falou em 50 mil, já fez o cálculo de quantos médicos são necessários? Aqueles que neste momento estão em formação nos Açores, mais as unidades de saúde familiar que pretendemos criar, segundo as nossas estimativas, asseguram a cobertura total até 2020. E quais são essas estimativas? É possível saber? As estimativas são da ordem dos médicos, o número de pessoas que podem estar nas listas de cada médico de família. Nós temos neste momento algumas dezenas de médicos em formação. Temos que assegurar que eles continuam nos Açores, mas também, atenção, as unidades de saúde familiar podem não só acrescer a cobertura, mas também melhorar aquilo que é o serviço prestado, diminuindo até os custos em meios auxiliares de diagnóstico e em outros exames. Zoraida Soares, revelou que são importantes as conquistas na área da saúde com a nova relação entre o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Regional de Saúde. Está confiante que esse grupo de trabalho que foi criado
e que está a negociar a questão das dívidas, chegam a um acordo, já que o Bloco de Esquerda também não está no governo, mas fez um acordo com o atual parlamentar ao governo. Sem dúvida nenhuma, tenho a maior expectativa de que esse acordo seja alcançado, porque é uma questão de justiça, mas também é, digamos, uma questão de alteração da correlação de forças dentro da nossa Assembleia da República. Há muito que se falava na injustiça que era os açorianos e açorianas que se deslocavam ao continente terem que pagar o Serviço Nacional de Saúde, que, portanto, é de todos os portugueses, obviamente, dos açorianos e açorianas também, terem de pagar por ele, pagar o Serviço Regional de Saúde, obviamente. Era injusto, era quase que inconstitucional do nosso ponto de vista. Não tenho a mínima dúvida que não será por falta de vontade política e de apoio parlamentar a que essa justiça seja reposta. Mas ainda relativamente à saúde, e eu gostaria de fazer aqui uma marcha atrás, porque na realidade não cumprimentei nem o Rui, nem o Duarte Freitas, nem os açorianos e açorianas que estão connosco, e deveria tê-lo feito. Fui depressa demais ao bolo, como se costuma dizer. Mas relativamente à saúde, ainda ontem o Rui teve a oportunidade de formular a pergunta que hoje insistiu nela e bem, que é: haverá de facto capacidade económica para lá de todos os gastos e todos os custos do Serviço Regional de Saúde, ainda termos capacidade de atrair mais médicos, que precisamos deles como de pão para a boca, realmente, para esta região? Era aí que eu queria, se me permite, isto porque, de acordo com documentos oficiais, a dívida da saúde pode rondar os 900 milhões de euros ou 1.000 milhões de euros, juntando a saúde Açor com... E se o raciocínio for esse, quer dizer, relativamente aos custos que nós já temos, vamos juntar mais, se calhar temos aí uma grande dificuldade. Talvez se pensarmos de uma maneira diferente, que seria da seguinte maneira: porque é que nós não sentamos a ordem dos médicos, o Governo Regional, as secretarias, os departamentos relacionados com a saúde, os enfermeiros, os sindicatos do setor, e vamos começar a perceber onde é que estamos a errar na fixação de médicos na nossa região? É uma questão só monetária? É uma questão de carreiras? É uma questão de formação, disponibilizar, permitir a formação de médicos em diferentes especialidades, não só no continente, mas aqui? Nós estamos a errar em algum lado, até porque os apoios económicos não são tão escassos nem tão pequenos como isso. Há aqui uma falta que nós ainda não conseguimos perceber qual é. Ora, se fizermos as contas aos custos que esta falta de médicos nos traz ao Serviço Regional de Saúde, provavelmente ficamos a perceber que mais vale investir, seja nas carreiras, seja na formação, ou mesmo seja em outro tipo de apoios logísticos à fixação de médicos, porque reparemos bem, o hospital é a área mais cara do Sistema Regional de Saúde, mas é para o hospital que todos os nossos doentes são empurrados, seja nas ilhas, hospital, porque têm os centros de saúde, mas via centros de saúde vêm ter às ilhas com o hospital, seja mesmo às ilhas que têm hospital, mas cujos centros de saúde não estão abertos às 7 horas da manhã para atender uma situação de emergência, como a situação que se viveu há poucos dias atrás no Nordeste, nesta ilha. E, portanto, isso também são custos. Muito bem, terminou esta primeira intervenção. Temos ainda um minuto de réplica, Dr. Duarte Freitas, ainda sobre a questão da saúde. Quer reduzir as listas de espera, já o disse aqui neste debate, mas isso vai implicar mais custos para o Sistema Regional de Saúde, que já por si está subfinanciado. Repare, Rui, há aqui uma questão também das políticas de saúde. Em primeiro lugar, gostaria de voltar um pouco atrás, só para dizer que os açorianos foram sempre tratados no Serviço Regional de Saúde como aqueles que não viviam nos Açores são sempre tratados no Serviço Regional de Saúde. A questão é um encontro de contas que há um grupo de trabalho já há alguns meses ou anos a trabalhar e que espero que de facto se chegue ao entendimento para se resolver há este desencontro de contas, não há um desencontro de contas. Tem de haver um encontro de contas. Tem de haver um encontro de contas, exatamente. É isso que se pretende. Ninguém deixou de ser tratado a nível no continente português, nem aqui, por causa disso, mas temos que entender-nos nessa matéria e concordo em absoluto e há trabalho já feito e que certamente continuará e terá sempre como teve o nosso apoio. Mas em relação à saúde nós temos que ver, e foi aqui colocada uma questão essencial, de facto, se não for através dos cuidados de saúde primários,
vai acabar por sobrecarregar os hospitais, como foi falado, onde os cuidados são mais caros. E repare, neste momento, nós temos só de juros, a Saúde Açor suportou cerca de 36 milhões de euros no último ano. 36 milhões de euros de juros devido ao déficit que existe nesta área. Ou seja, é a favor do encerramento da Saúde Açor? Para além de ser a favor do encerramento da Saúde Açor, porque neste momento está no perímetro já do Orçamento Regional dos encargos, também as pessoas que lá estão a trabalhar são necessárias, mas os gestores que lá estão não são necessários. Aliás, os da SPRI da Saúde Açor, se estarem lá a trabalhar, é meio milhão de euros que se poupa. Bem, mas são 36 milhões de euros só de juros, repare, Rui, que representa mais de 10%, já passámos um minuto de réplica, todo o gasto que temos na área da saúde. Vou compensar a doutora Zoraida Soares sobre esta questão da saúde. Queria concluir. Exatamente, e queria insistir no custo que é a sobrecarga dos hospitais, no custo que são as horas extraordinárias por falta de médicos, no custo que é em termos de desgaste pessoal, de cansaço, de saturação dos médicos que são sobrecarregados, nos erros médicos decorrentes, porque as pessoas são humanas, mesmo sendo médicos, dos erros médicos decorrentes desse cansaço, tudo isto tem custos. Ora, nós não podemos dizer que não podemos agora juntar, por exemplo, um aumento de salários dos médicos, que na nossa região ou em Portugal, quando começam a sua carreira, ganham cerca de 1.200 euros. Estes mesmos médicos que saem de Coimbra, do Porto ou de Lisboa, se forem para a Inglaterra, para a Suíça ou para a Holanda, ganham cerca de 3.400. A pergunta é, como é que nós fazemos para os trazer para os Açores? Precisamos lhes aumentar o ordenado que ganham? Provavelmente sim, mas não estamos a acrescentar um custo ao custo já existente no Sistema Regional de Saúde. Não, estamos a retirar todos os custos que eu acabei de referir e a canalizá-los para a garantia de que, pelo menos do ponto de vista financeiro, não será por aí que os açorianos e açorianas não têm o cumprimento da promessa que até hoje está por cumprir, doutora Zoraida Soares. Vamos falar agora de modelo de desenvolvimento económico, obviamente que é um tema muito abrangente, vamos tentar ser o mais concretos possíveis dentro do tempo que temos. Doutora Zoraida Soares, o Bloco, no seu programa, que tenho aqui ao meu lado, diz que pretende um novo paradigma para a economia regional. Eu pergunto-lhe qual é esse paradigma, já que é uma afirmação vasta. O velho paradigma são produtos com baixo valor ou pouco valor acrescentado, uma pouquíssima diversificação, portanto uma insistência na monocultura, a última aparentemente é o turismo, o setor do turismo, e baixíssimos salários. Este é o modelo que nós temos. Qual é o modelo que nós propomos para a região autónoma dos Açores? É um modelo económico que tenha por base o conhecimento, que tenha por base a investigação e que tenha por base toda a tecnologia daqui decorrente e toda a capacidade de gerar riqueza que esta tecnologia é capaz de trazer para esta região. Trazer para ela empresas que tragam produtos com valor acrescentado, empresas que usufruam do conhecimento aqui produzido e, insisto, no Centro Internacional de Investigação das Ciências do Mar, sediado no Faial, de empresas que venham para cá beber do nosso conhecimento e pagá-lo, estabelecer com essas empresas parcerias, e estamos imediatamente a falar de trabalho, de postos de trabalho qualificado, não de baixos salários, não de monoculturas e não de produtos com pouco valor acrescentado. Vamos rentabilizar o porto da Praia da Vitória e a base das Lajes no sentido de lá implantar uma plataforma logística de apoio à aviação civil e ao tráfego marítimo. Venham as empresas para cá. Agora, uma coisa é certa, o conhecimento que for aqui produzido é nosso. É nosso, somos nós que o partilhamos com o mundo. Não é o mundo que põe aqui umas sucursais a explorar aquilo que nós temos. E onde é que fica a iniciativa privada nesse processo? Meu Deus, as empresas são privadas, estão abertas, mas nós temos apoios às empresas na nossa região e aquelas que vêm para cá, do ponto de vista fiscal e de benefícios fiscais, imensos. Vamos ver se tem resultado. Na realidade, aparentemente, não tem resultado, nem em termos do número de empresas, nem em termos dos salários que essas empresas pagam aos seus trabalhadores. Ora, o conhecimento atrai empresas mais do que os benefícios fiscais, porque o conhecimento é que vende hoje no mundo e vende caro. E vir bebê-lo aqui onde ele se produz e onde nós temos uma região
riquíssima para o produzir, seja no mar, seja em todas as mais-valias da sua posição geoestratégica, de que é que nós estamos à espera, pela primeira vez na história da nossa autonomia, olharmos para esta região e para as riquezas endógenas que tem e começarmos a fazer alguma coisa com elas, por nós e para nós. Dr. Duarte Freitas, no seu programa eleitoral fala em promover o investimento privado através da orientação até de fundos comunitários para as pequenas e médias empresas, incentivo à iniciativa privada. Que espaço que fica para o setor público caso seja Presidente do Governo? Rui, permita-me só 30 segundos para voltar um pouco atrás e dizer-lhe porque é que continuamos com déficits anuais de 27 milhões de euros, por exemplo, no Serviço Regional de Saúde, apesar de todas as verbas que estão para lá canalizadas. Dou um pequeno exemplo. As pessoas da Graciosa, que tinham médicos especialistas que lá se deslocavam, eram melhor servidas e custava cerca de 200 mil euros por ano as deslocações de doentes. A partir do momento que deixaram de ir às especialistas, passou a custar 500 mil euros. São políticas destas, sucessivamente, que depois fazem prestar um mau serviço da saúde, péssimo nos Açores. Mas agora estamos a falar das empresas, do seu modelo económico. Indo à sua questão em concreto, e só clarificando esta questão, nós temos vindo a defender claramente uma mudança de ciclo político de um governo de 20 anos, uma mudança de paradigma de governação e de ação e de relacionamento com a sociedade civil, da qual também gostaria de falar, e também uma mudança de modelo económico. E nesta mudança de modelo económico, o que nós pretendemos é 3 coisas essenciais: emprego, emprego e emprego. Para isso, precisamos de mais investimento privado. As pequenas e médias empresas que criam 70% do emprego nos Açores só tiveram 20% do último quadro monetário de apoio. Há burocracia em cima de burocracia sobre estas empresas. Queremos também captar investimento estrangeiro para emprego qualificado, emprego não precário. E queremos, naturalmente, também, no setor público, através do programa Gerações que já explicitámos e desta solidariedade intergeracional, criar não só possibilidade para pessoas em idade ativa irem desenvolver políticas de família e desenvolver atividades comunitárias e sociais, mas também haver a possibilidade de criar mais de 1000 postos de trabalho para jovens quadros, com poupanças para o erário público, como já explicitei, porque estes jovens quadros ganham menos de metade daqueles que saem em final de carreira. Bom, e dá para aconchegar, e mais do que chega, aquilo que é a compensação vitalícia do programa que queremos criar. Tudo isto tem como objetivo sempre o emprego. Mas também, na área da educação, a prazo temos que investir. Uma das nossas propostas é criar uma linguagem de programação informática a partir do 5º ano de escolaridade. Porquê? Porque temos que qualificar cada vez mais as nossas novas gerações para, no mercado global e com a infraestrutura digital que temos, poderem competir, porque já alguns competem ao melhor que existe no mundo. E nós temos que ser ambiciosos nesta matéria, libertar a capacidade de iniciativa da nossa juventude, da nossa sociedade e, com isso, fazer dos Açores uma região desenvolvida, uma região com olhos de ambição em vez de olhos de resignação. Também temos que falar, obviamente, não só nas empresas, mas nos trabalhadores. Eu perguntava-lhe se for Presidente do Governo, se pretende aumentar, por exemplo, o salário mínimo regional. O salário mínimo regional, como sabe, já tem um acréscimo àquilo que é o salário mínimo nacional. Falo-me desse acréscimo, obviamente. E esse acréscimo pode ser negociado, mas em concertação. E nesse aspecto, deixe-me dizer-lhe que tem a ver também com outro tipo de paradigma que, além do ciclo e do modelo de paradigma que lhe falei. O Conselho Económico e Social que nós pretendemos implementar, fora da tutela do Governo, vai permitir um diálogo profícuo entre pescadores, agricultores, empresários, sindicatos, de maneira a poderem encontrar as melhores soluções sem ser por mera imposição e tutela do Governo. E isto faz toda a diferença. Mas admite, então, essa possibilidade em concertação social? Sempre em concertação, naturalmente. Doutora Zoraida Soares, o seu minuto de réplica. É curioso que Duarte Freitas só fala em concertação quando se refere ao aumento do salário mínimo regional, porque falou aí numa quantidade de apoios às empresas e à iniciativa privada e não usou o termo concertação. Mas quando chegamos aos trabalhadores, há que ter a concertação. Mas mesmo com concertação, o Partido Social Democrata votou contra
tem votado contra na Assembleia Legislativa dos Açores, contra todos os aumentos ao complemento regional do salário mínimo regional, sob o pretexto de que as empresas não conseguem responder. Ora, aí está uma grande diferença. Nós temos um modelo de desenvolvimento para os Açores virado para o futuro. Vamos lá ver o que é que o PSD nos apresenta. Fala num ninho de empresas. Eu pergunto, quantos ninhos já existem por aí? Quais empresas? Quais são as prioridades? Fala em promover o investimento da diáspora. Meu Deus, mas os benefícios para as empresas na nossa região já existem há muito tempo, sejam da diáspora ou não sejam. Onde é que elas estão? Fala em criar uma zona fiscal para a terceira. Entendamos, uma zona fiscal é uma zona franca, é um offshore. E vamos lá ver o que é que quer dizer, na prática, trazer um offshore para a Ilha Terceira. Para atrair o quê, pergunto eu? Para atrair empresas privadas que cabem dentro de uma caixa do Correio, para atrair trabalhadores que nunca visitarão a Terceira, nem sabem onde é que ela fica. Nem sabem onde é que ela fica. Vou terminar. E, portanto, o modelo de desenvolvimento do PSD, neste caso concreto, não é de desenvolvimento, é de subdesenvolvimento e é de continuarmos exatamente na mesma. As tais alavancas para nós darmos um salto qualitativo no modelo de desenvolvimento económico da região, Dr. Duarte Freitas tem o seu minuto não estão do seu lado. Réplica. Com toda a consideração que tem para a doutora Zoraida Soares, tem que clarificar o seguinte. Em relação ao salário mínimo, na altura que isso foi discutido nos Açores... Por várias alturas, Duarte Freitas. Em várias alturas. Aquilo que priorizámos foi, num momento de grande crise que havia, precisávamos salvar emprego. E salvar os trabalhadores, Duarte Freitas, não? Zoraida, deixa-me continuar. Precisávamos salvar emprego, em primeiro lugar. Com o modelo de desenvolvimento que nós preconizamos, com menos precariedade, com vencimentos melhores, naturalmente haverá condições para termos investimento e criação de emprego. Mas como é que se garante em relação aos ninhos de empresa, fomos nós que apresentámos uma proposta para a criação de uma rede de ninhos de empresa em todos os concelhos dos Açores. E foi aprovada. Em relação ao investimento, é o que eu digo, em relação ao investimento da diáspora, em relação ao investimento da diáspora, nós naturalmente queremos trazer mais investimento da diáspora. E em relação à Porto da Praia da Vitória, Zoraida Soares, você sabe bem que o nosso objetivo, e conhece o meu pensamento pessoal sobre isso, não é trazer um offshore de produtos financeiros. Então é trazer o quê? É trazer uma zona especial para indústrias se estabelecerem. Quais indústrias, Duarte? Quais indústrias? Zoraida Soares, eu vou-lhe fornecer um estudo sobre a zona de Cálnios eu forneço-lhe os estudos todos sobre a Zona Franca da Madeira. Se me permite, não vale a pena tomar... E vermos bem o que é. Zoraida Soares, não tem a ver com isso. Você tem que perceber... Você tem que perceber que não é uma zona franca de produtos financeiros. Desculpe. Não é uma zona franca... Então é o quê? Então não serve para nada. Zoraida, desculpe. Não é, como já lhe expliquei várias vezes, uma zona franca de produtos financeiros e de empresas financeiras. É um espaço de tributação diferenciada para as empresas, indústrias que se queiram estabelecer e que promovam a transformação em matérias-primas para reexpedição. E, portanto, registro de navios, por exemplo. Está na sua zona. Já não temos tempo. Zoraida Freitas, por amor de Deus. Zoraida Soares, indústrias. Dr. Duarte Freitas, já teve o seu minuto de réplica emprego, não tem a ver com serviços. Você tem um pacto aqui das intervenções da doutora Zoraida Soares. Não, neste momento, Dr. Duarte Freitas diz que mas não é o que queremos na Madeira. Tem a Madeira e os madeirenses. O que nós pretendemos não é o que está na Madeira. Você tem um pacto de perigo que está errado. Então ainda não explicou. Se não ultrapassar isso, nós não criamos um respeitem o modelo de debate. Na indústria. Eu vou pedir para desligarem os microfones. É a indústria que nós temos. Doutora Duarte Freitas, teve o seu minuto de réplica com os descontos das intervenções feitas pela doutora Zoraida Soares. Vamos agora falar de mar, que também é importante para os Açores. O senhor diz que um dos grandes desafios na área do mar refere-se ao aproveitamento do seu potencial para o desenvolvimento económico. Eu pergunto-lhe que estratégia quer implementar para a economia do mar, para além das pescas. Rui, mar nos Açores significa riqueza. E tem a ver com transportes, tem a ver com pescas, tem a ver com o mar profundo, tem a ver com posição geoestratégica, tem a ver com o ambiente. E em cada uma destas áreas nós podemos obter mais valias e criar emprego. Nas pescas, gerindo melhor os nossos recursos, para não entrarmos em desequilíbrios como existem hoje em dia. E quando eles existem, temos que os reconhecer e garantir que paragens ou reduções nas capturas têm que ter compensações de Bruxelas, como já existem noutros planos que já foram trabalhados por outras zonas.
temos que garantir o rendimento dos pescadores e a sustentabilidade dos recursos. Temos muita água, mas não temos assim tanto peixe e, portanto, temos que manter essa sustentabilidade e mas para além mais, das pescas, a chamada economia azul. E mais rendimento para os pescadores. Mas nós temos nas fontes hidrotermais, nos mares profundos, muitas riquezas com potencial que tem que ser explorado e que tem que garantir receitas para a região autónoma dos Açores. Mas também nas atividades marítimo-turísticas. Há muito a desenvolver nos Açores, já se tem desenvolvido, mas há muito mais a desenvolver-se na posição geoestratégica dos Açores, mas também naquilo que, em termos ambientais, nós podemos oferecer em relação ao mar que nos rodeia e ao aumento da plataforma, ao aumento do espaço marítimo que nós fornecemos a Portugal e à União Europeia. Mar significa riqueza e tem que ser desenvolvida a estes vários níveis, entre outros que aqui referi. Doutora Zoraida Soares, na República há quem não queira abdicar da soberania nacional sobre este mar e na Europa o discurso é a estratégia do mar comum europeu. Que capacidade vão ter os Açores, na sua opinião, para defender este domínio? Olha, ainda ontem, Regular, nós falámos aqui de 3 propostas feitas pelo Bloco de Esquerda, exatamente ontem, para o aprofundamento da autonomia, que passa por uma revisão do nosso estatuto político-administrativo, que garante exatamente que os Açores e os seus órgãos de governo próprio tenham essa capacidade, caso seja alcançados os 2/3 de aprovação, seja na Assembleia Legislativa dos Açores, seja na República. Ou seja, a nossa proposta de aprofundamento da autonomia também passa por acautelar exatamente as riquezas do mar que são nossas e assim devem continuar. Uma coisa é partilhá-las com os outros, outra coisa é deixar que venham para cá depredar aquilo que é nosso e nós ficamos com os restos. Relativamente ao mar, eu penso que não posso deixar de insistir no centro de investigação, porque ele é de facto um polo que até garante a coesão territorial, que é uma das coisas, um dos temas que eu penso que nós ainda vamos falar hoje. Porque quando nós falamos num centro internacional sediado no Faial, estamos a falar num pico em São Jorge e na Graciosa, por exemplo, que vão com certeza usufruir de polos, de postos de trabalho e de investimento tal como o Faial. Quando nós falamos em plataformas logísticas de apoio à aviação civil e ao tráfego marítimo na Terceira, estamos a falar obviamente também de Santa Maria e também de São Miguel. Quando falamos numa marina nas Flores, também estamos a falar de coesão territorial. Portanto, este centro é, digamos, a alavanca número 1, o centro, e a posição geoestratégica. São as 2 alavancas que nós apresentamos. Mas o Bloco de Esquerda coloca algumas reservas sobre o Tratado Transatlântico. Isso não poderá chocar com esse centro de investigação? O facto de esse comércio existir não poderá abrir novos mercados? Não, um centro de investigação com um estatuto jurídico de Instituto Público Nacional. Há tantos institutos públicos nacionais no continente, o que é que impede que haja um aqui? Aliás, só pode ser um instituto público, é para não ficar dependente das vontades e dos dinheiros que qualquer governo da República entenda que não há, ou de uma decisão do governo regional de acabar com aquele centro. Tem que ser um instituto público. E esse centro faz parcerias com todas as empresas, com as universidades mundiais, com aquilo que estiver, com todos aqueles que estiverem interessados em vir para aqui usufruir do que nós temos, mas, digamos, com respeito e pagando. Não é vir para aqui e levar de graça, que é isso que acontece agora. Os nossos mares são investigados, os nossos mares vêm para cá, muita gente, espreitar e ver o que é que têm, usufruir daquilo que eles têm, das algas, de uma quantidade de produtos que, do ponto de vista da biotecnologia, vão dar dinheiro e postos de trabalho aonde? Nos Açores? Não, nos países para onde esses produtos Dr. vão levados. Freitas, no seu minuto de réplica, como é que deve ser feita essa preservação e exploração dos fundos? Deixe-me dizer-lhe que em relação ao Centro de Investigação Marítima no Faial, é uma proposta que o PSD também tem e que se sustenta, aliás, naquilo que é já o potencial do DOP. Eu tive a oportunidade de experienciar a vários níveis, e desde logo em Bruxelas, cada vez que articulava e argumentava com fundamentação técnica do DOP, era reconhecido e mais facilmente passava os argumentos na defesa dos Açores, como aconteceu muitas vezes. E com muita justiça. Mas gostaria de dizer, para além deste centro, é importante, na área, por exemplo, das pescas, garantirmos outro tipo de rendimento aos pescadores. A aquacultura offshore é muito importante. A pesca-turismo é muito importante. Tem sido
falado várias vezes, sem nunca se ter conseguido avançar nesta matéria, e a aquacultura offshore, através do mapeamento, através da angariação de parcerias para desenvolver protocolos de algumas espécies, e é muito possível e consegue-se reconverter pescadores para tal, assim como também na pesca-turismo. Podemos acrescentar rendimento aos pescadores, dignificando a pesca e não sobrecarregando mais algumas espécies que já estão com problemas. Doutora Zoraida Soares. Relativamente às pescas, gostaria de acrescentar contratos de trabalho que o Eduardo Freitas esqueceu. É uma forma não só justa, mas legal de aumentar os rendimentos mensais dos nossos pescadores. Havendo armadores, como todos sabemos que há, que não têm capacidade económica de garantir o salário mínimo regional aos seus companheiros, aí é que o dinheiro público deve ser investido. Não é no rendimento social da inserção e na miséria do fundo de pesca. É aqui, garantindo aquilo que a lei impõe, lutamos por essas melhorias. Garantindo aquilo que a lei impõe, que são os contratos de trabalho, e criando a possibilidade àqueles que para já não o podem cumprir, de não penalizar os seus trabalhadores, os pescadores dos seus barcos, por causa disso. Lutámos muito por melhoria do fundo de pescas e, infelizmente, a maioria socialista não o quis. Isso é verdade, e continuaremos a votar se os açorianos e açorianas entenderem que, no caso do Bloco de Esquerda, deveremos lá continuar a partir do dia 16 de outubro. Se o PS ganhar eleições, vai melhorar claramente o fundo de pesca e estes rendimentos miseráveis que muitos pescadores têm. Aquilo que é triste é olharmos à nossa volta e vermos todo este imenso mar e depois percorrermos a maioria das nossas comunidades pescatórias e só vermos falta de esperança, tristeza, sentimento de abandono, preocupação profunda pelas suas vidas e pelas vidas das suas famílias. Esgotámos o tempo sobre as pescas. Vamos falar de finanças e do setor público empresarial. Doutora Zoraida Soares, sobre o setor público empresarial, as finanças regionais. Gostaria de saber a posição do Bloco de Esquerda em empresas como estas: Sinaga, SPRI, Verde Gulf ou Santa Catarina. Muito bem. Começar por dizer que o Bloco de Esquerda é público e notório, defende setores essenciais e estratégicos para as populações devem ser públicos. Estamos a falar da saúde, estamos a falar da educação, estamos a falar da energia, das telecomunicações e, portanto, esses devem ser públicos porque é a única maneira de garantir que todos os açorianos e açorianas podem usufruir deles, independentemente do seu poder económico. Mas, obviamente, que há outras áreas onde, enfim, a privatização e a entrada de capital privado não nos repugna. Não é o caso de algumas que o Rui acabou de referir. Por exemplo, a Sinaga. A Sinaga, Santa Catarina, o Governo Regional resolveu, enfim, entrar nestas empresas e trazê-las para o perímetro das empresas públicas. E o Bloco de Esquerda pergunta, fez bem? E nós respondemos, naquele momento, fez. Porque a alternativa era a perca de centenas de postos de trabalho e, portanto, era uma crise económica e social em algumas das nossas ilhas, nomeadamente em São Jorge, com Santa Catarina. E o Bloco de Esquerda esteve do lado do Governo Regional com essa opção e hoje continua lá. O que não quer dizer que não se possa começar a estudar outras possibilidades para algumas empresas que estão na mão do Governo Regional. A Sinaga. A Sinaga ninguém compreende. Há uma coisa que nós sabemos, é que está mal. E que está, digamos, em falência técnica. Mas ainda não percebemos o que é que vai acontecer. Não sabemos se vai continuar na mesma área. Foi anunciada a construção, a possibilidade da construção de uma nova fábrica. Mas isso quer dizer o quê exatamente, Rui Goulart? Quer dizer que vai continuar na mesma área de exploração, vai ser reconvertida, basta fazer uma nova fábrica para agora, de repente, já tudo começar a correr bem? Nós pensamos que não. Nós pensamos que tem que ser melhor maturado, tem que haver uma estratégia que na realidade ainda não existe e enquanto ela não existir, nós estamos a perder tempo e a perder dinheiro. E mais uma vez, a construção de uma nova fábrica contra a qual o Bloco de Esquerda nada tem, mas tem uma pergunta a fazer. Para quê? O que é que vamos fazer com essa nova fábrica? Dr. Eduardo Freitas, tem sido um crítico do setor público empresarial. Eu pergunto-lhe que empresas é que extinguia ou que poderia eventualmente alienar para capital privado
E, nomeadamente, no seu programa li esta passagem, que se for Presidente do Governo, mantém a maioria do capital na esfera pública da SATA, a maioria, mas isso significa que está aberto a uma possível privatização de uma parte do capital da SATA. Aquilo que temos dito, e eu penso que é conhecido pelos açorianos, se não fosse, desde logo, o PST, mas também, naturalmente, depois com a conjunto das oposições, o Governo Regional Socialista já tinha privatizado a maioria do capital social da EDA. Fomos nós que o travamos. E é o nosso entendimento que a EDA e a SATA, empresas estratégicas e pelo serviço público que prestam, devem manter o capital, a maioria do capital, na área pública. A EDA tem parte já privada, isto não impede que a maioria seja pública e até acrescenta a capacidade de gestão. Tem mais 50%. Poderemos fazer o mesmo para a SATA, mas há outro tipo de empresas, como a SPRIA ou a Saúde Açor, que nós entendemos que devem ser extintas, aproveitando os trabalhadores que lá estão para o setor público e prescindindo daqueles que são os administradores públicos. Aquilo que dizemos em relação ao setor público empresarial regional é que não tem funcionários a mais, tem administradores a mais. E podemos poupar, entre nomeações públicas, cerca de 100 administradores. E isso faz uma grande diferença. Além de que o setor público empresarial regional está com graves dificuldades também e prejudica a economia por estar mal gerido, porque vai absorver muito da capacidade que existe na nossa banca e vai sorver muitos dinheiros que podiam ser injetados nos setores económicos e que vão para o setor público empresarial regional. Ou seja, está a dizer que o setor público está a ofuscar o setor privado nesta matéria? De alguma forma, suga financiamento que podia estar disponível para as empresas privadas. Com a agravante, não sei se tem noção, o Hospital de Ponta Delgada deve €500 mil de água à Câmara de Ponta Delgada e deve cerca de €2 milhões de eletricidade à EDA. E continua o Governo Regional a dizer que está tudo bem nas finanças regionais. Como é que é possível uma coisa destas acontecer? Aliás, há descontos para a Segurança Social que algumas empresas públicas retêm. O Hospital de Ponta Delgada é público, reteve €2,8 milhões dos trabalhadores à Segurança Social. Isto numa empresa privada qualquer dava um processo gravíssimo. Isto só prova que o setor público empresarial regional está muito difícil. E que solução a PSD propõe, rapidamente? O nosso caminho é SATA e EDA permanecerão com a maioria do capital público, SPRI e Saúde Açores serão extintas, o resto das empresas, aquelas que tiverem potencial comercial, têm que ser recuperadas e devolvidas àquilo que é o setor privado. Mas não podemos cair no risco de haver empresas destas a fecharem e colocar mais pessoas. Vou colocar novamente a pergunta. Disse que quer a maioria do capital público na SATA. Vamos supor, mas estava disponível a alienar 49% da SATA, ficando mesmo o Governo com os 51%? Sim, no futuro é algo que pode estar em aberto, tal como aconteceu com a EDA, e temos uma boa experiência, desde que a maioria fique no setor público. Eu sinceramente, Eduardo Freitas, tenho que lhe dizer isto, estou espantada, porque acho que o PSD não aprende com os seus próprios erros. O PSD privatizou a TAP. Privatizou a TAP. E uma das consequências da privatização da TAP estão os faialenses a suportá-las. Também é, Eduardo Freitas. Estão os faialenses a suportá-las. Agora fala numa possível privatização da SATA ainda, que a maior parte do capital, a maioria do capital, fique a privatizar na mesma. O PSD privatizou a ANA, esquecendo-se de votar favoravelmente uma proposta do Bloco de Esquerda na Assembleia Legislativa que dizia que no caderno de encargos da privatização deveria lá estar o cumprimento da tal promessa de ampliação da pista do aeroporto da Horta. O PSD esqueceu-se de votar favoravelmente, mas privatizou. É verdade, Eduardo Freitas. Vamos lá iremos. A história tem que nos ensinar alguma coisa. A privatização da TAP e da ANA tiveram consequências trágicas para a nossa região. Vamos ver se nos entendemos. Pergunte aos faialenses e pergunte aos picarotos e pergunte a outras das nossas populações. Como é que é possível, não tendo feito nada para acautelar os interesses e os direitos desta região, nomeadamente ao nível da pista do aeroporto da Horta, nessas privatizações, que agora o PSD venha com o objetivo de dinamizar a economia e o modelo de desenvolvimento dos Açores
começando logo por privatizar parte da SATA e já agora, se calhar, parte da EDA. É exatamente a mesma coisa. E o Dr. Duarte Freitas estendi aqui também 1 minuto e meio na réplica, dou-lhe 1 minuto e meio para responder a esta questão. Porque você sabe bem qual é a minha posição em relação à SATA e à EDA. Na posição que o Duarte Freitas aqui acabou de dizer. Eu sempre disse, Zoraida, e você sabe, comigo a SATA e a EDA terão sempre a maioria do capital público. Mas não foi isso que disse agora. Há a maioria do capital público. Há uma parte que se pode privatizar. Há uma parte da SATA que deixou em aberto. Deixe-me concluir. Vai-se privatizar. Comigo, sempre, e você sabe bem, que se há alguém a quem se deve que a EDA não tenha a maioria do capital privado, sabe bem a quem o deve, desde logo a mim, a nós, que bloqueámos essa opção no Parlamento Regional. E eu continuo a dizer, a SATA e a EDA, comigo, Presidente do Governo, vão ter sempre o capital maioritariamente público. Em relação à TAP, em relação à ANA, havia um conjunto de compromissos que Portugal assumiu por via da bancarrota que aconteceu no Consulado de Sócrates, que tiveram que ser cumpridos. Há alguns com mais esforço, outros com menos esforço. Agora, a TAP, com a gestão de índole privada e com os acordos que fez com a SATA, já tinha feito antes e fez outros acordos depois. Mas a SATA sempre assumiu que iria servir os feialenses. Sim, mas estamos a falar da privatização da TAP e da ANA. Deixe-me dizer, sempre assumiu que ia servir os feialenses e devia servir pelo menos tão bem quanto a TAP, e não acontece. E Carlos César, em 2004, sempre disse que se a ANA não aplicasse o aeroporto da Horta, que ele próprio iria fazer. E eu já assumi como Presidente do Governo e irei liderar o processo, falando com quem tiver que falar, para ampliar e melhorar a proximidade do aeroporto. Vamos falar de ambiente, já não temos muito tempo. O Dr. Duarte Freitas pretende uma nova política para o ambiente, como refere no seu programa, como pretende também promover o crescimento das empresas, apostar na indústria, atrair ainda mais turistas. Eu pergunto como é que se pode conciliar isto com o impacto que pode ter no ambiente, nomeadamente o fluxo turístico e a sua monitorização. Bom, é uma questão importante. Como se sabe, o boom turístico que temos deveu-se à abertura do espaço aéreo. Houve pessoas que lutaram contra essa abertura, como sabemos, e houve pessoas que trabalharam muito para que ela fosse possível, nas quais eu tenho o orgulho de me incluir e a felicidade de ver que todos os açorianos ganharam, apesar de muitos que lutaram contra essa abertura. Agora, com o boom que houve nos transportes, o que temos que fazer é qualificar a oferta turística de facto, para que possamos ter repetições, para que possamos ganhar a sustentabilidade. E isso implica também, naturalmente, com o ambiente. Há capacidades de carga que têm que ser respeitadas. E há casos em várias ilhas, em vários espaços. Como por exemplo? Olha, já estamos a falar da Montanha do Pico, por exemplo. Estamos a falar de algumas zonas de miradores aqui em São Miguel, que têm que ser qualificados, que têm que ter capacidades de carga definidas para que não matemos a galinha dos ovos de ouro. E se não nos prepararmos antecipadamente para a liberalização, porque aqueles que lutaram contra a liberalização, como o Partido Socialista e o Governo, não prepararam sequer a SATA para o crescimento que ia haver, também não prepararam o turismo para o crescimento que iria haver, para poder acompanhar a carga. Para preparar o ambiente ou defender o ambiente? Bem, para já, outra questão do ambiente. Ambiente nos Açores tem a ver também com o mar e tem a ver com a agricultura. Não nos podemos esquecer. Obviamente, mas estou a falar na questão ambiental e do impacto, por exemplo, do turismo. De um caminho agrícola, hoje em dia, a sua qualificação, a sua recuperação tem a ver com a agricultura e com o ambiente e com o turismo. E, portanto, temos que ter aqui uma visão global, de maneira a que o ambiente continue a ser algo que atraia para o turismo, algo que seja protegido pelos açorianos e defendido pelos açorianos, e que não se cometam alguns erros que já se cometeram na área do ambiente, com prejuízos para os açorianos, mas também para o potencial turístico que nós temos. Doutora Zoraida Soares, ontem sei que falámos deste assunto, mas ficou por fazer a pergunta que se deve haver os estudos sobre os limites de carga do turismo nos Açores. Já falámos aqui em alguns exemplos. Eu pergunto-lhe, mas ao mesmo tempo, quer esse estudo, mas há também situações de, por exemplo, cobrar entradas nas lagoas, etc., que têm gerado alguma polémica. Para o Bloco de Esquerda, é assim que deve funcionar esse equilíbrio? Ao mesmo tempo, serem as pessoas a pagar um pouco para ter acesso? Depende das pessoas, Rugalar, depende das pessoas. Estamos a falar de residentes nas nossas ilhas. Para nós, Bloco de Esquerda, não têm que pagar coisa nenhuma. Estamos a falar de turistas, venham eles do continente ou de qualquer outra parte
do mundo, provavelmente deverão pagar. Porque nós, quando vamos a alguns países, também pagamos para usufruir de variadíssimas belezas e de variadíssimos espaços paisagísticos e ambientais que nos são oferecidos. Temos que pagar para entrar, portanto não vejo nenhum problema, mas não são os residentes. Não é alguém que mora no Nordeste e vai às Furnas fazer um cozido, ter que pagar para entrar com a sua carne e os seus alimentos para fazer o cozido e ainda ter que pagar para deixar o carro. Não, isso não. Isso já não é defender o ambiente. Isso é fazer negócio à conta do ambiente, que é uma coisa diferente. Mas eu gostaria de pegar numa coisa também que o Eduardo Freitas disse. O boom do turismo deveu-se à abertura do espaço aéreo. Eu tenho que insistir, peço desculpa, não é verdade. O boom do turismo não se deveu à abertura do espaço aéreo. O espaço aéreo está aberto desde 2004. O boom do turismo deveu-se às contrapartidas que alguém, o Estado, não sabemos quem, haveremos de saber, o Estado paga às low cost para virem para os Açores, para São Miguel e para a Terceira. Não foi a abertura do espaço, não é verdade, e o Eduardo Freitas sabe perfeitamente que não é verdade, que foi em 2004 que ele foi aberto. E falando em ambiente, eu gostava muito de saber o que é que o PSD pensa sobre as duas incineradoras, uma já concretizada e a outra que vem a caminho para a nossa ilha de São Miguel, uma vez que na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, quando este assunto foi debatido por iniciativa do Bloco de Esquerda, lembro-me bem que o PSD defendeu esta alternativa para tratamento Estamos a caminho do final deste frente a frente, incineração. Dr. Eduardo Freitas, sobre a incineração, e também tem agora o direito de réplica, de responder à acusação sobre o Estado é evidente que todos, a pagar as low cost. É evidente que todos sabemos que foi a abertura do espaço aéreo que trouxe o boom de transportes e de turistas que vieram para os Açores. Mas o Estado, nomeadamente os 2004. governos do PSD, PP, agora PS, estão ou não a dar contrapartidas às low cost? Aquilo que lhe posso garantir é que no caso das low cost que vêm para São Miguel, não há qualquer contrapartida. Nem do Governo da República. Nem do Governo da República, nem do Governo Regional. Então enlouqueceram. Tanto quanto sei. Enlouqueceram. Aquilo que se vai passar na Terceira, houve um problema que tinha a ver com auxílios de Estado, que, pelos vistos, quando era para a Exigete vir, terá sido ultrapassado pelo atual Governo da República. Então, afinal, há auxílios de Estado ou não? Ainda bem, não sei se há ou não, mas na altura... Eduardo Freitas, acabou de dizer auxílios de Estado, por amor de Deus. Deixe-me terminar, por favor. Auxílios do Estado. Doutora Zoraida Soares, temos que terminar o programa. Rapidamente, doutor Para Ponta Delgada não há auxílios de Estado. Ponto final, parágrafo. Para a Terceira, para antecipar a vinda, estava para haver auxílios de Estado, a Exigete estava para vir, houve um problema, um receio, que pelos vistos agora o atual Governo conseguiu ultrapassar. Se é assim, ponto final, parágrafo, para ainda São bem. Miguel não há Em relação à incineradora, gostaria também de dizer que eu estou muito preocupado com a falta de transparência que está a haver. Precisamos esclarecer o que é que se está a passar em relação ao concurso público da incineradora de São Miguel. São muitos milhões que estão em causa. É uma diferença... Mas é a favor ou não do modelo? É uma diferença... Dr. Eduardo Freitas, é a favor ou não... Sou a favor do modelo, mas é preciso que haja muita transparência. Não chega. Fica muito fumo. Aquilo que nós temos que saber é como é que é possível... Não há transparência. Como é que é possível haver uma diferença tão grande de preços e ainda se pôr em causa 20 segundos para equilibrarmos os tempos. Eu continuo perplexa. Bem, primeiro fiquei a perceber, definitivamente, já tinha percebido, que o PSD é a favor da solução da incineração. Quer transparência. Eu tenho uma má notícia para lhe dar, Eduardo Freitas. A incineração deita fumo, não tem transparência. Portanto, se andar à procura de transparência, se andar à procura de transparência, tem que optar por outras alternativas. Não brinquemos com coisas sérias. Estamos a falar de transparência no concurso. Ficámos a saber que as low cost voam para a ilha de São Miguel a troco de nada. Quando os seus presidentes das duas companhias, EasyJet e Ryanair, durante anos disseram que só se fossem loucos é que voariam para os Açores, porque o fariam para perder dinheiro e que, portanto, ou o Estado português chegava à frente e lhes dava contrapartidas ou eles nunca viriam. Muito bem, terminamos, temos que terminar. Doutora Zoraida Soares, Doutor Eduardo Freitas tem o seu minuto Você está final. absolutamente enganada, Zoraida. Doutor Eduardo Freitas, vamos para o minuto final. Felizmente, há muito turismo Minuto nos final
Açores e orgulho muito pelo trabalho que fiz e fizemos para isso. Eu gostaria, neste minuto final, falar para as açorianas e para os açorianos numa matéria que acho que é importante para todos. E é por isso que o nosso projeto, a nossa proposta, o nosso lema são Açores para todos. E há muitos açorianos que têm dificuldades. Há muitos açorianos que têm dificuldades no acesso aos serviços públicos. Nós queremos uma região inclusiva, que possa ter as pessoas com menos capacidades, com mais dificuldades, possam ter acesso não só aos trabalhos, mas também aos serviços públicos e, com isso, também estarmos a qualificar, em termos civilizacionais, toda uma região, não só pela educação, pela saúde, mas pela capacidade de podermos incluir todos os açorianos e as açorianas neste desenvolvimento. Doutora Zoraida Soares, tem o seu minuto para encerrar o Frente a Frente. Bom, dizer que eu gostava muito de acreditar em algumas, enfim, das intenções e das afirmações feitas por Duarte Freitas do PSD, mas quando comparo aquilo que é dito aqui nos Açores com as políticas que foram feitas pelo PSD, pelo mesmo PSD no continente, fico perplexa, porque isto é o mesmo que afirmar uma coisa na Nordela e depois chegar à Portela e dizer exatamente o contrário ou vice-versa. Há contradições claríssimas no discurso do PSD e penso que ao longo deste debate elas ficaram clarificadas. Do nosso ponto de vista, nós temos que começar a ter uma prática política diferente. Nós não podemos dizer coisas diferentes consoante nos dá mais jeito e dizer umas aqui exatamente o seu contrário na República. Há uma questão de coerência e de linha política que tem que ser transparente e legível aos olhos dos açorianos e açorianas. Foi exatamente para evitar o tipo de políticas que o PSD fez na República com o apoio incondicional do CDS que o Bloco de Esquerda deu o seu apoio parlamentar ao governo do Partido Socialista, ainda que com limitações. Estamos aqui e nos Açores seremos coerentes. Muito obrigado aos dois. Para agora contabilizarmos também o tempo, temos o Bloco de Esquerda com 23,16, o PSD com 22,43, são cerca de 30 segundos de diferença. Muito obrigado pela vossa presença. Amanhã o Frente a Frente é com os candidatos Vasco Cordeiro do PS e Artur Lima do CDS. Até lá, boa noite.